Fala pessoal, vamos aqui para mais um vídeo sobre movimento. A gente continua nos movimentos retilíneos, só que dessa vez o nosso movimento vai deixar de ter velocidade constante e ele vai ser agora uniformemente variado. Esse movimento que a gente tem aqui, o movimento retilíneo uniformemente variado, é o que o pessoal costuma resumir pela sigla MRUV. Tá? A gente vai já detalhar como é que ele funciona, mas eu já adianto para vocês que a gente vai seguir na mesma sistemática. Nós vamos considerar movimentos retos, movimentos retilíneos, e atribuindo um sinal quando ele é direcionado para um lado ou para o outro, justamente para a gente fugir um pouco da notação vetorial, porque nem sempre ela é, digamos assim, obrigatória. Tá? A gente pode pôr uma alternativa mais simples, é o que nós vamos tentar fazer aqui, tá certo? Só que antes da gente especificar um pouco mais, aliás, vamos detalhar logo isso, e aí eu quero trazer para vocês a definição de aceleração. Isso aqui é um ponto importante da aula de hoje. Então veja, aqui em cima, eu já coloquei para vocês o MRUV, essa sigla, movimento retilíneo, porque ele está em linha reta, é a mesma ideia do MRU, tá bom? A gente coloca em linha reta para já definir qual é a direção do movimento, para eu não precisar de um vetor para indicar a direção. E detalhe, a velocidade agora é uniformemente variado, Por que é uniformemente variado? Porque agora ele vai variar. Não vai ser aquela velocidade constante. Ele vai variar, mas ele vai variar numa taxa constante, certo? Então ele varia numa taxa constante, numa taxa que eu posso prever o que vai acontecer lá na frente. Eu posso estimar qual é a velocidade que ele vai ter lá na frente. E essa taxa constante, pessoal, é o que a gente chama de aceleração, tá? E aqui do lado eu já coloquei como é que a gente mede a aceleração. Aceleração é o quê? Basicamente é a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. E variação de velocidade, esse ΔV, você já entende como velocidade final menos velocidade inicial, e o intervalo de tempo é o mesmo. Você vê que parece muito aquela expressão da velocidade média, Mas é porque na velocidade média eu estou medindo a taxa de variação do espaço. Aqui eu estou medindo a taxa de variação da velocidade. Por isso que a gente muda um pouquinho, mas a estrutura é bem semelhante. E como a gente está falando sobre aceleração, é importante que você saiba qual é a unidade de medida dela. E aí veja só, deixei aqui já no ponto para a gente resolver. O que eu queria que você percebesse? Que essa tal de aceleração, essa medida que vai me dizer aí o quanto a velocidade está variando, Se for uma aceleração alta, significa que vai variar muito a velocidade, vai variar mais rápido, Se for um pouco mais baixo, significa que a variação vai ser um pouco mais lenta. Então, como é que a gente vai entender em termos de unidade? Só para você se ligar logo. Eu tenho aqui a aceleração como sendo ΔV sobre ΔT, variação de velocidade sobre a variação de tempo. A variação de velocidade, a gente já está acostumado, vamos deixar tudo aqui na SI, no Sistema Internacional. Então a gente já sabe que velocidade é em metro por segundo. Já a unidade de tempo no Sistema Internacional é o segundo. Então você vê que a unidade da aceleração fica metro por segundo dividido por segundo. O que a gente faz nesses casos? O que eu digo para você, gente, é uma coisa bem simples. A gente vai operar aqui as unidades como se nós estivéssemos trabalhando com números. E aqui é como se eu tivesse uma fração dividindo outra. Tá? Então, como assim uma fração dividindo outra? Você tem em cima metro por segundo. Você diz, mas embaixo não é só segundo? Aí você considera como se fosse um inteiro, como se fosse dividido por 1. Aí como é que fica esse nosso raciocínio? Ele vai ficar assim, A aceleração vai ficar igual. Toda vida que você divide frações, você repete o primeiro, que está lá em cima é metro por segundo, e multiplica pelo inverso do segundo. Aqui eu teria segundo sobre 1, então fica 1 sobre segundo. Então o que você vai perceber? Que em cima vai ficar metro vezes 1, então vai ficar metro, e embaixo vai ficar segundo vezes segundo, então segundo ao quadrado. Tá? Então toda vida que você estiver vendo você trabalhar com um dado que o cara te diga, são 2 metros por segundo ao quadrado, então tu já sabe, ele vai variar 2 metros por segundo a cada segundo. Então essa repetição do segundo, que junta, fica segundo ao quadrado, então essa é a unidade do Sistema Internacional, normalmente é a que a gente usa, tá? Mas poderia ser qualquer unidade, poderia ser quilômetro por hora ao quadrado, poderia ser centímetro por minuto ao quadrado, qualquer unidade que você tivesse, um espaço em cima e um tempo ao quadrado embaixo. Mas é muito raro, tá? Dificilmente aparece nos problemas uma unidade que seja diferente dessa daqui, tá bom? Então a gente vai ficar mesmo com essa unidade. Bom, o que eu queria mostrar mais para vocês? No caso
da aceleração, é importante que a gente fale também sobre os efeitos dela no corpo humano, certo? Os efeitos dela. Então veja só, aliás, um pouquinho antes de falar sobre isso, deixa eu só voltar para aquele quadro. Era um raciocínio que eu queria trazer para vocês. Olha, se eu digo para você, por exemplo, que um carro está a 2 metros por segundo ao quadrado, a aceleração, o que significa isso? Significa que ele tem uma variação de 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Não sei se você já percebeu isso, mas se vocês assistem, né, programas que vão falar sobre carro, principalmente esses carros esportivos e tal, às vezes quando o cara quer te dar uma ideia da potência do motor, ele vai te dizer assim, ó, o carro vai de 0 a 100 km por hora em 3 segundos, certo? Então, quando ele te dá isso, né, qualquer carro chega a 100 km por hora, a maioria deles, né, os que tem pelo menos um motor razoável, um motor decente. Mas em pouco tempo, só um motor muito potente vai conseguir te entregar essa situação. Então, por isso que é importante não só falar da variação de velocidade, mas também associá-lo com o tempo. Então, quando o camarada te diz isso, ele vai de 0 a 100 em 3 segundos, em 4 segundos, ele está te dando uma ideia da aceleração média desse veículo. Porque ele está comparando a variação da velocidade, né? Ele está relacionando a variação da velocidade com o intervalo de tempo para que isso aconteça. Bom? Aí deixa eu voltar, agora sim, era esse comentário. Eu estava aqui lembrando que eu precisava comentar mais alguma coisa. Vamos falar rapidinho sobre os efeitos da aceleração no corpo humano. Isso aqui é um ponto importante. Olha, uma aceleração que a gente tem como referência, essa que está aqui em cima de mim, é a aceleração da gravidade na Terra. Qualquer corpo que esteja nas imediações da superfície do nosso planeta, né, ele vai sofrer uma aceleração, ele vai sofrer um puxão, que a gravidade, né, a força da gravidade, que vai provocar nele uma aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso se eu estiver desconsiderando a resistência do ar. Então vejam, um objeto em queda, na maioria das questões de física a gente vai considerar isso mesmo, ele vai acelerar para baixo, na direção da Terra, com esse valor. Ou seja, a cada segundo, a velocidade dele aumenta em torno de 10 metros por segundo. Se tu passar 1 segundo em queda, 10 metros por segundo. 2 segundos em queda, 10 no primeiro, 10 no segundo, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo, gente, é 72 km por hora. Tá? Então, 2 segundos de queda já vão fazer com que você chegue com uma velocidade altíssima. Isso, claro, se eu desprezar a resistência do ar. Na prática, essa velocidade é um pouco menor, porque o ar ele vai atrapalhar um pouquinho, tá? Mas isso é um assunto para outro momento. Eu queria só destacar essa imagem que tem aqui do meu lado, certo? Isso aqui, gente, é o seguinte, tinha um oficial do exército americano chamado John Stepp, tá aqui o nome dele, ó. E durante a Segunda Guerra, eles faziam testes para avaliar a segurança dos pilotos de caça, porque eles eram submetidos a altas acelerações. Pilotos de caça, em geral, são submetidos a altas acelerações. Astronautas também. E o problema quando a aceleração é muito grande, ela termina exigindo que a pressão sanguínea também aumente na mesma proporção para compensar. Como a pressão sanguínea não aumenta na mesma proporção, o que acontece? Termina que atrapalha a circulação sanguínea da pessoa quando você está em altas acelerações, e aí vai chegar uma hora que vai faltar oxigenação no cérebro. É por isso que, se você pesquisar aí, olha minha caneta caindo aqui de novo, se você pesquisar aí vídeos, né, de pessoas submetidas nesses testes, né, de altas acelerações, você vai ver que quando chega mais ou menos a um valor 3 a 4 vezes maior que esse da gravidade aqui, que está em cima de mim, a pessoa já começa a ficar um pouquinho tonta, já começa a perder um pouquinho a consciência. Por quê? Porque a aceleração é tão grande que começa a afetar a circulação sanguínea. Aí falta oxigênio aqui no cérebro, aí resultado, a pessoa começa a perder logo a consciência. Aqui, gente, é o seguinte, nessa época da Segunda Guerra, esse cara ficou muito conhecido, esse John Stepp, porque ele fazia testes de altas acelerações. Pra vocês terem uma ideia, ele chegou a 46 vezes o valor da gravidade. Quer dizer, olha esse valor aqui de cima, multiplica por 46. Então ele chegou a aproximadamente 460 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Aqui, nessas imagens, nas 4 primeiras, ele sai de uma velocidade de zero, né, sai do repouso, e vai até 678 km por hora, mais ou menos. Isso apenas em 5 segundos. E aí nas últimas imagens ele vai até zero, o tempo é menor ainda do que 5 segundos. E aí o que acontece? Gente, os efeitos disso daí no corpo são terríveis. Nesse teste aqui, tem até vídeo na internet do teste que ele fez, que ele chegou a 46G. Ele teve os vasos sanguíneos do olho dele se romperam, alguns vasos, e ele saiu com o olho escuro.
Tá? Demorou um tempo para voltar ao normal, saiu com várias manchas no corpo, por conta dos efeitos da aceleração. Tá? Então, o corpo humano não aguenta, né, grandes acelerações, certo? Isso aqui é um grande risco, quando você sofre um acidente, por exemplo, ou quando você é piloto, né, de caça, ou quando você é um astronauta, você está sendo submetido a acelerações muito grandes, pode acontecer sim de você perder a consciência, durante o procedimento, ou então até danos maiores por conta da aceleração. Inclusive é o que vai aparecer aqui, ó, como eu disse agora há pouco. Quando você tem altas acelerações, elas afetam a circulação sanguínea, e aí nessa faixa de 3 a 4 vezes a aceleração da gravidade na Terra, né, 30, 40 metros por segundo ao quadrado, já começa a faltar oxigênio no cérebro. Se ficar por muito tempo, você desmaia. Tá? Então, valores maiores do que isso. Piloto de Fórmula 1, na hora de uma colisão, o piloto de Fórmula 1 sofre desacelerações muito bruscas. Teve um acidente do Fernando Alonso há alguns anos que o pessoal estimou em 9G a desaceleração dele, 90 metros por segundo ao quadrado. E ele só sobreviveu mesmo porque ele é um cara treinado, o corpo dele já aguenta esse tipo de aceleração, de desaceleração brusca. Se fosse uma pessoa comum, provavelmente teria morrido. Tá? Então, por isso que é um ponto importante. Ó. Aqui é o seguinte, gente, eu vou para a classificação do movimento e eu estou na frente, né? Deixa eu sair aqui rapidinho, só para eu destacar para vocês, tá? Meu povo, classificação do movimento é muito simples. Quando você tem um movimento acelerado, nesses casos que a gente está analisando aqui, um MRUV, das duas uma. Ou você vai ter um aumento de velocidade, claro que esse aumento é sempre em módulo, é no valor numérico, eu não vou dizer se é para a esquerda ou para a direita, tá? Ou você vai ter uma diminuição de velocidade. Das duas uma. Ou você está andando cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar. Quando você está andando cada vez mais rápido, a gente vai dizer que o movimento é acelerado. É quando a gente diz assim, você está acelerando. Quando você tem uma diminuição da velocidade, a gente vai chamar o movimento de retardado, tá? E é quando o cara vai estar freando, quando ele vai estar diminuindo a velocidade. O que eu quero que você saiba? Eu vou voltar aqui para dizer um negócio para vocês, olha. O que eu quero dizer para vocês é que essa ideia de movimento acelerado e retardado não tem nada a ver com a ideia de movimento progressivo e retrógrado. Você vai ver que eu posso ter um movimento progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado acelerado, retrógrado retardado. Quando eu classifico progressivo e retrógrado, eu estou falando apenas sobre o sinal da velocidade, se ele é positivo ou negativo. Aqui eu estou só classificando, eu estou só dizendo para você se o cara está andando cada vez mais rápido ou se ele está andando cada vez mais devagar, tá bom? Só para distinguir logo que é uma coisa que a galera normalmente faz confusão, tá bom? Então vamos lá. Gente, classificando para vocês rapidinho, olha. Quando é que eu tenho um movimento acelerado? Tá? Quando é que o cara vai andar cada vez mais rápido? Basicamente é quando você tem aceleração e velocidade com o mesmo sinal. Tá? Quando eles têm o mesmo sinal. Ou, se você preferir, quando os vetores, porque a aceleração também é uma grandeza vetorial, não tinha dito isso ainda para vocês, mas quando a aceleração e a velocidade apontam para o mesmo lugar. Então, por exemplo, eu queria que você notasse que nesse desenho que eu fiz, aí eu já vou ter que sumir de novo, né, para vocês enxergarem, ó. Deixa eu sair aqui de novo. Queria que você notasse que nesse desenho que eu fiz, eu já estabeleci uma trajetória em cima, ó. Tudo que for para a direita no meu desenho é positivo, tudo que for para a esquerda é negativo. Lembra que a gente sempre precisa definir essa trajetória, gente. Então, olha só o meu primeiro carrinho aqui. Perceba que tanto a velocidade quanto a aceleração estão para a direita. E nessa definição que eu usei, para a direita é positivo. Então significa que a velocidade e a aceleração são positivas, significa que elas apontam para o mesmo canto. Então veja bem, nesse caso o movimento vai ser progressivo. Por que ele é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Tem nada a ver com a aceleração, é só velocidade, progressivo e retrógrado. E ele vai ser acelerado porque a aceleração acompanha a velocidade. Ela está indo para o mesmo lugar. Olha para o caso de baixo. Você vai ver que agora todo mundo vai para a esquerda. Tá? Tá todo mundo para a esquerda. E na minha trajetória, para a esquerda é negativo. Então os dois são negativos. O fato da velocidade ser negativa já me diz que o movimento é retrógrado. Então quando eu classifico progressivo e retrógrado, eu olho só para o sinal da velocidade. Aceleração não tem nada a ver com a conversa aqui. Agora, para dizer se o cara é acelerado ou retardado, aí eu olho para a aceleração. A aceleração tem o mesmo sinal da velocidade. Então significa que ela está indo para o mesmo canto. Você tem um movimento acelerado. Tá? Então, por isso que a gente classifica dessa maneira esses dois movimentos. Deixa eu voltar aqui para dizer uma coisa para vocês. Resumindo a história, gente.
nesses dois casos que eu mostrei aqui para vocês, velocidade e aceleração vão para o mesmo lugar, vão para o mesmo rumo, significa que ou as duas são positivas ou as duas são negativas, e o resultado final é o cara vai andar cada vez mais rápido. É como se você estivesse botando o pé no acelerador e o velocímetro está cada vez subindo mais, tá bom? Então essa é a ideia. Nesses dois casos nós temos movimentos acelerados. Aí deixa eu mostrar o próximo para vocês agora. No próximo quadrinho eu tenho o contrário dessa situação, ó. A gente vai ver aí que velocidade e aceleração tem sinais diferentes. Deixa eu sumir aqui de novo para você ver a tela aqui direitinho, ó. Então agora os sinais são diferentes, pessoal. Mais uma vez, minha trajetória continua para a direita, então para a direita positivo, para a esquerda negativo. Você vai ver que nesse caso, olha só, como tem uma oposição nítida dos dois já nos vetores, olha. Então veja, no meu primeiro caso, a velocidade está para a direita, então ela é positiva, por isso que o movimento é progressivo. Nesse caso de baixo, você vê que a velocidade está para a esquerda, a velocidade é negativa, por isso que o movimento é retrógrado. Aí, para classificar, né, o interesse nosso de hoje, né, classificar em relação à aceleração, no caso de cima, você vê que a aceleração é negativa, então ela tem sinal diferente. Como ela tem sinal diferente é retardado, significa que o cara vai frear. É pisar o pé no... tacar o pé no freio, meu povo. Tacar o pé no freio. E aqui eu tenho, no caso de baixo, a aceleração positiva e a velocidade negativa. Como eles têm sinais contrários, o movimento também é retardado, quer dizer, nesses dois casos que você está analisando aí, o cara vai andar cada vez mais devagar. Ele está pisando no freio, tá bom? Então essa é a ideia, meu povo, tá? Eu posso dizer para você o seguinte, que a velocidade sempre está apontando para onde o cara está indo naquele momento. Então, você quer saber para onde o cara está indo? Olha para a velocidade. Mas qual é a tendência? Para onde ele deseja ir? É o que a aceleração indica. Quando o que ele está fazendo e o desejo coincidem, ele vai cada vez mais rápido. Quando o que ele está fazendo e o desejo se opõem, ele vai freando. Tá bom? Então essa é a ideia que eu quero que você tenha em mente. Vamos para exemplo agora, né? Vamos para exercício. Dois probleminhas rápidos para a gente fechar hoje, tá? Olha só, gente, essa aqui. Primeira questão. Classifique os movimentos representados nas figuras A, B e C. Apenas indique se é acelerado ou retardado. Ó, nem precisa dizer se é progressivo ou retrógrado. Até porque aqui eu não tenho referência suficiente para dizer isso. Só para dizer, ó, questãozinha do livro Física Clássica 1, do Calçado e Sampaio. A outra questão também vai ser deles. Apenas indique se é acelerado ou retardado nas figuras V a velocidade e alfa é a aceleração. Gente, olha como é simples, ó. Esse primeiro. Veja que velocidade e aceleração estão para o mesmo rumo. Então significa que ele vai andar cada vez mais rápido. O movimento é acelerado. Só isso, meu povo. Segundo, a figura B, né? Você está vendo que velocidade está para um lado, a aceleração está para o outro. Ó. Eles estão indo para rumos diferentes, sentidos contrários. Então isso aqui é um movimento retardado. O último, para a gente fechar esse item, né, essa questão. Olha para a velocidade e aceleração. Percebe que as duas estão indo para o mesmo rumo. Então nós temos um movimento acelerado. Você vê que para ser acelerado, não importa se ele está indo para a direita ou para a esquerda. Isso é o que menos interessa. Você vai olhar se a aceleração e a velocidade estão juntas. Se elas estão indo para o mesmo lugar, acelerado. Estão em sentidos opostos, o cara está pisando no freio, movimento retardado. Tá bom? Só isso, gente, essa é a primeira questão. Segunda questão, olha, também lá do Física Clássica. Um móvel percorre uma trajetória com velocidade escalar positiva, deixa eu destacar isso, né? E aceleração escalar negativa, opa, tá diferente, fazendo com que ele venha parar no instante t igual a 5 segundos. Com lição oposta, a tendência é que ele pare mesmo. Imediatamente o móvel retoma o seu movimento, no mesmo sentido, aumentando gradativamente a velocidade escalar. Então veja que ele vai primeiro no movimento retardado, né? Movimento retardado, porque ele sai de uma velocidade v até uma velocidade zero em 5 segundos, ele está freando, e aí depois ele diz que imediatamente ele vai retomar o movimento no mesmo sentido, então ele vai continuar seguindo aqui, eu estou imaginando aqui para a direita, tá? Só que agora ele vai aumentar a velocidade. Então se ele vai aumentar a velocidade, você já sabe que o movimento é acelerado. Então ele quer que você classifique o movimento utilizando os conceitos. Eu já classifiquei, né, meu povo? Então, como no início ele estava freando, o movimento é retardado. Depois, ele retomou o movimento e a questão diz que ele começou a aumentar a velocidade, no mesmo sentido que ele estava. Então, resultado, trata-se de um movimento acelerado. Beleza? Gente, é isso. Vou ficar por aqui hoje. Próximo vídeo, a gente vai falar sobre as equações do MRUV. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!